Um exemplo de vida, fé e transformação nas trilhas do amor verdadeiro. Deus e a Baronesa é uma história real e tocante sobre fé, coragem e entrega. Por meio da trajetória de Katarina de Hueck, uma jovem baronesa russa que enfrentou a guerra, a fome, o exílio e o desespero, esta obra nos convida a refletir sobre nossas escolhas, nossa espiritualidade e, sobretudo, nossa capacidade de amar. Em cada fala, vemos como o amor prático, a fé ativa e a humildade podem transformar não apenas a vida de quem recebe, mas também e principalmente a de quem serve. Mais do que uma narrativa de superação, este vídeo é um espelho espiritual. Ele nos pergunta o que temos feito com as oportunidades que Deus nos entrega. Este é um chamado à ação, à escuta, à transformação. Um lembrete de que todos nós estamos escrevendo, dia após dia, a nossa própria história de amor com Deus. Vamos conduzir esta reflexão utilizando como referência uma história de vida. Dessas que encontramos muitas por aí, algumas anunciadas e divulgadas pela mídia, por livros e outros meios, também encontramos alguns seres especiais que fazem um belo trabalho de amor, dando exemplo de vida, que estão no anonimato dos lares, das escolas, hospitais e de tantos outros lugares. Se não, estão no anonimato, são conhecidos, seus feitos, por um grupo pequeno de pessoas, uma comunidade, mas nem por isso seus exemplos deixam de ser especiais e até grandiosos, pois assim o são todas as ações produzidas pelo coração carregado de amor verdadeiro. Acerca da pessoa de quem vou falar, não teve muita penetração no Brasil. A sua história não andou muito aqui por nosso país. É uma história contada pelo sacerdote Heber Salvador de Lima, Edições Paulinas. Primeiramente encontrei essa história, como um resumo, no livro O Espírito Azul, de Adilton Pugliese, o item 5, intitulado Deus e a Baronesa. Daí, fui procurar a história completa e encontrei o livro do sacerdote, cujo título é Apresento-lhes a Baronesa, uma unidade da 6ª edição. O objetivo não é replicar aquilo que o sacerdote trouxe, mas utilizarmos algumas ocorrências dessa história, conectando-as com os ensinos ofertados por diversos orientadores enviados por Deus, em especial Jesus, e, com isso, refletirmos nossas próprias vidas e atitudes perante estas. Uma história lindíssima, um exemplo de vida para todos nós, produzido por seres especiais, como muitos daqueles que Deus nos manda para nos orientar. Estou falando de Katarina de Hueck, uma baronesa russa, como está citado na página de abertura da obra, vida heróica de uma jovem de ontem para os jovens de hoje. Aos 15 anos aproximadamente, e dali para frente, ela já mostrou que espírito de envergadura elevada estava encarnado nessa personagem tão especial. Ela participou na Primeira Guerra Mundial como enfermeira em hospital de campanha do exército russo, esses hospitais que atendem feridos de guerra. E já nesse trabalho como enfermeira, ela demonstrou a sua bravura, o seu espírito aguerrido. Desenvolveu uma série de atividades de heroísmo, sendo, depois de terminada aqui a guerra, condecorada pelo czar russo com a mais alta comenda, como uma honraria a uma heroína. Foi numa certa noite, estando no hospital onde trabalhava, ela estava caminhando fora, na área externa do hospital, refletindo um pouco, provavelmente descansando, espairecendo, quando ouviu gritos. Correu na direção dos gritos e percebeu que uma jovem da sua idade, aproximadamente, estava sendo atacada por um soldado embriagado. Ela não teve dúvidas, partiu para cima do soldado, o espantou e disse a ele que o levaria à corte marcial, e foi atender a jovem. Porém, nada demais havia acontecido a não ser a tentativa de abuso. E nós, qual o nosso nível de entrega, mesmo com risco, socorremos. Ou lavamos as mãos com justificativas tais como "não tenho nada com isso. Onde estão os nossos valores?" O soldado voltou logo em seguida.
e de joelhos pediu a ela que não o denunciasse. Se ela o fizesse, ele seria condenado provavelmente com a pena de morte, coisas que ocorrem facilmente em época de guerra. Ela combinou com a jovem que não o denunciariam e ficou o dito pelo não dito. Terminada a guerra, ela foi condecorada e levou sua vida de casada. Estava vivendo numa cidade, num vilarejo com seu marido, pois havia casado antes da guerra, com apenas 15 anos. O marido tinha sido ferido na guerra e tinha dificuldades físicas. Apesar da tranquilidade do vilarejo certa feita, ela ficou muito preocupada. Nessa época, já 1919, o comunismo tinha sido implantado na Rússia. E o comunismo, quando implantado na Rússia, a história nos mostra, perseguiu ricos, nobres e religiosos, ou quem o contestasse, em especial. Ela tinha os 3 casos. Ela era rica, era nobre e era católica fervorosa. Para complicar a situação, no seu entendimento, na guarnição do Exército Vermelho, que estava instalada no vilarejo onde morava, veio a comandá-la um certo capitão, o qual era nada mais, nada menos que aquele soldado que ela havia impedido de praticar um ato terrível. Ela ficou assim mais preocupada e sabia que a qualquer momento seria chamada. E não foi diferente. O marido não podia ir. Ela foi. Ao entrar no gabinete do capitão, ele perguntou: "A senhora me conhece, se lembra de mim?" Ao que ela respondeu que sim, o nosso último encontro não foi muito agradável, afirmou com segurança. Para sua surpresa, ele lhe disse: "Devo-lhe a minha vida. Se a senhora não tivesse aparecido, eu teria cometido um ato terrível, que me arrependeria para o resto da vida, se o tivesse consumado. Portanto, devo-lhe a vida. Enquanto eu estiver aqui, a senhora e seu marido estão protegidos, mas não fico por muito tempo. Sugiro que deixem a Rússia." Um ato de perdão no passado, reverberando num ato de gratidão. A gratidão, é um dos principais sintomas de que estamos no caminho do amor. Assim, ela então resolveu fugir da Rússia. Demandou com o marido numa viagem, numa fuga, que só a fuga já daria um filme. Não vou entrar em detalhes, não está em meu objetivo. A história, com os detalhes, está na obra citada, mas chegaram na Inglaterra. Lá, com poucos recursos, buscou trabalhar, não conseguiu emprego, o velho continente estava devastado pela guerra. O marido não podia trabalhar. Então, ela resolveu ir para o Novo Mundo. Foi para o Canadá. Instalou-se em Toronto com o marido e agora já com um filho. Mas a situação estava difícil, sem recursos e não conseguia emprego em Toronto. E ela resolveu mudar-se para Montreal, procurando emprego em Montreal, deixando o marido e o filho em Toronto. Também não conseguiu. Mudou-se para Nova York, nos Estados Unidos. Em Nova York, foi procurar emprego, porque ela acreditava que ali seria mais fácil. Ela ouvia de seu pai na infância histórias do tipo que dólares davam em árvores nos Estados Unidos e que os milionários acendiam cigarro com notas de 20 dólares. Por certo, ela pensou: vou para Nova York e de repente eu consigo algumas dessas notas de 20 dólares. Finalmente, conseguiu emprego e não foi emprego dos sonhos. Seu primeiro emprego foi numa lavanderia barata, ganhando 50 dólares por semana. Dá para imaginar a situação. Tinha que sobreviver e mandar recursos para o marido e o filho em Toronto. Porém, as coisas foram ficando complicadas, poucos ganhos. Ela resolve então tentar escrever para revistas e jornais relatando o que chamava dos horrores do comunismo, que ela tinha presenciado no seu país. Mas os editores de jornais e revistas, sabendo que se tratava de uma baronesa, pediram a ela para escrever sobre alta sociedade, sobre a nobreza, moda, mas ela, com a sua bravura e consciência, disse que não tinha o direito de falar sobre futilidades quando o mundo corria riscos. Ela queria falar sobre os horrores do comunismo. Eu não sei porque os jornais pediram para ela falar sobre
alta sociedade, sobre nobreza, sobre moda, sobre futilidades, de uma maneira geral, sobre a vida dos outros. Imagino que isso fosse comum naquela época. Porque na nossa época, hoje, pouco mais de 100 anos depois, não tem ninguém interessado em futilidades e na vida alheia. Ninguém está interessado em espiar em algum lugar aonde as pessoas escolhidas praticam as mais estranhas histórias e convivências. Hoje a gente não tem mais isso, pois é mais de 100 anos, e nós continuamos ainda interessados em futilidades. Então, ela desistiu da ideia de escrever para jornais e revistas, resolvendo continuar em seu trabalho, mesmo ganhando pouco. Entretanto, a situação começou a ficar mais complicada e difícil. Entre as complicações estava a falta de dinheiro para pagar a pensão onde morava, tendo sido obrigada a deixar a pensão. Assim, desesperada, situação delicada, ela procurou uma instituição de caridade. E nessa instituição de caridade, sendo que se tratava de uma baronesa russa e jovem, começaram a fazer julgamentos, acusá-la, fazer juízo de valor. Por que uma jovem estaria naquelas condições? Por que uma baronesa estaria naquela situação desesperadora? Foi maltratada nessa instituição de caridade. Instituição de caridade, pasmem. E ela só conseguiu pernoitar uma única vez nessa instituição e teve que ir embora. E a gente fica pensando, naquela época, uma instituição de caridade maltratando aqueles que iam a procurar em busca de algum socorro, de um amparo, fica meio estranho. Mas aí eu pergunto, e nós hoje, como é que agimos com aquelas pessoas que estão necessitadas e nos procuram no dia a dia, batendo aí a nossa porta? E aqui, quando falo na porta, falo principalmente da porta do coração. Quando batem a nossa porta, como é que agimos? Agimos com julgamento e tentando avaliar a situação da pessoa, porque ela estaria naquela situação, e fazendo juízo de valores ou socorremos as suas necessidades. Como é que nós agimos? Respeitamos, valorizamos a pessoa e procuramos dar o apoio necessário? E por vezes, o apoio que a pessoa precisa numa situação desesperadora, mesmo sendo de cunho material, o que ela mais precisa é de um amparo afetivo, de um sorriso, de um reconhecimento como ser humano. O que nós oferecemos? Eu já fiz e vou fazer mais vezes essa pergunta. E nós? Como é que agimos? Algumas vezes no decorrer desta reflexão, para que pensemos um pouco acerca de nossas atitudes perante a vida, em nossas relações, especialmente diante das necessidades, amparando ou ampliando os desesperos, como ocorreu com Catarina. Portanto, a solução que ela buscou, diante daquele desespero frente às dificuldades, não conseguia recursos nem para pagar a pensão. Não conseguiu apoio numa instituição de caridade que não teve sensibilidade diante da sua situação desesperadora. Ela resolveu suicidar-se. Parou às margens do rio Hudson, em Nova York, em uma manhã fria. Estava parada na margem do rio, pensando em jogar-se, quando ouviu uma voz. A gente já poderia pensar, alguma voz do além? Algum espírito? Não. Fora um motorista de táxi que se aproximara e ela não percebeu. Ele perguntou a ela, "Que faz você aí, loirinha?" Ela olhou e estranhou. Não tinha percebido a presença daquele táxi. E aí ela olhou para ele e ele interrogou, "Quer que ele leve para algum lugar?" Ao que ela respondeu, "Não tenho para onde ir nem como pagar a corrida." Então aí ele disse, "Você não estava pensando em jogar-se? Estava? Pela sua cara de fome. Acho que você estava querendo jogar-se." Ela percebeu uma voz muito generosa na conversa e então ele ofereceu para levar ela para um restaurante para ela comer alguma coisa. Ela ficou com receio. Aquela hora, um estranho convidando para um restaurante. Receio paradoxal, porque ela estava morrendo de fome, pensando em suicidar-se, e ficou com receio do motorista de táxi. Ele percebeu e disse a ela, "Sou casado, amo a minha família, amo a minha esposa e sou judeu praticante." E nós? Observemos a colocação judeu praticante. Quantos de nós, invariavelmente,
somos frequentadores de templos apenas, quando não afirmamos ser desta ou daquela linha filosófica religiosa, mas não praticantes, isto é suficiente. Assim, ela, percebendo a serenidade e a confiança embutida na voz, o receio, o conflito que ela estava entre o medo e a fome venceu e ela o acompanhou. Ele a levou para comer alguns hambúrgueres. Quando ela já tinha comido 4, ele questionou se ela queria mais. A fome era grande. Ela disse não vou querer mais, porque não queria prejudicar e causar um estrago muito grande no bolso do seu benfeitor, e afirmou, melhor não, pode faltar para os outros fregueses, e já o disse de forma bem humorada. Então, ele a levou para sua casa. A sua família cuidou dela por um tempo, até ela restabelecer-se. Após, ele dá-lhe dinheiro para ela pagar a pensão. Aqui eu pergunto, como é que nós encaramos essas situações quando encontramos alguém em dificuldades? E pergunto, essa história lembra que história de Jesus? Esse motorista de táxi e essa jovem lembram que história de Jesus? Logicamente nos vem à lembrança a parábola do bom samaritano. Jesus interrogado por um doutor da lei, intencionado em pôr em xeque o Cristo, como farei para herdar a vida eterna? Jesus responde que é fazer o que está escrito na lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, que é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo, conforme relata Lucas no capítulo 10, versículos 25 a 28. O doutor da lei, não satisfeito, pois Jesus não propôs um confronto entre aquilo que ele trazia como boa nova e a lei antiga, o questiona sobre quem seria o próximo dele. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Pergunta sutil, para tentar fugir da situação que Jesus o colocou diante de sua intenção de enredar o Cristo numa contradição. Entretanto, Jesus, conhecedor da alma humana, propõe a parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar, viu-o e passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou perto dele, e vendo-o, encheu-se de compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei, aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus, vai, e faze tu o mesmo. Lucas 10:30 a 10:37. O samaritano não perguntou ao homem, ao ferido, o que ele estava fazendo na estrada sozinho. Como é que ele se deixou ser assaltado? Não fez julgamento nenhum. Apenas socorreu, como fizera o motorista de táxi. Simplesmente socorreu, fora o próximo da Catarina. Mas aí tem outras lições nessa passagem de Jesus para as nossas reflexões e aprendizado. Primeiro, um samaritano. Por que um samaritano foi quem socorreu? Compreendamos porque Jesus escolheu um samaritano. Os samaritanos eram considerados hereges pelos doutores da lei, pelos religiosos da época. Quando passavam perto de um samaritano, cuspiam para o lado e afastavam-se. Somando-se a isso, observemos o restante da parábola. O sacerdote e o levita passaram ao largo. Jesus estava mostrando que o que faz a diferença não são os nossos títulos, as nossas condições sociais, não são as crenças que professamos que faz a diferença no mundo. O que faz a diferença no mundo são as nossas ações. Jesus deu um exemplo maravilhoso com a história do bom samaritano, porque um herege foi quem socorreu. O sacerdote e o levita
não fizeram nada. Portanto, como é que nós nos comportamos nessas situações? Como é que nós nos comportamos, sendo nós frequentadores, muitas vezes, dos templos religiosos, cientes das lições que os templos nos convidam, em suas filosofias espiritualistas, a viver, exemplificar, que andamos fazendo, que fazemos com aqueles que batem à nossa porta, como os atendemos, temos que refletir um pouco e acerca das nossas ações. Além disso, devemos pensar que, se alguém que bate à nossa porta representa uma oportunidade, eu vou tratar aqui de 3 oportunidades que alguém que nos procura, que podem estar contidas nesta presença de alguém que nos pede socorro. A primeira oportunidade está em alguém que roga ajuda a Deus, e quando o faz, espera que ele o atenda. Porém, não fica esperando que ele venha personificado fazê-lo, e nem que ele responda. Até lembro de uma passagem em uma fala de Haroldo Dutra Dias, em uma de suas conferências, na qual ele diz que se rogares algo a Deus, e ele te responder, procura um psiquiatra, porque Deus não tem boca, Deus não tem mãos. Entretanto, ele faz uso de recursos apropriados para atender à rogativa de seus filhos. E o recurso pode ser um outro filho. Deus, vamos pensar, pode inspirar o necessitado de ajuda. Vai lá na casa do fulano. Ele é espírita, ou ele é católico, ou ele é evangélico. Por certo, ele vai te atender em meu nome. E nós atendemos. Estamos correspondendo à expectativa de Deus a nosso respeito? Se frequentamos os templos religiosos, ou mesmo sem frequentar, se professamos alguma filosofia religiosa, que fazemos disso? Pois as filosofias religiosas propõem a prática do bem, o exercício do amor. A segunda oportunidade pode estar numa prova a qual estamos sendo submetidos para verificar se já merecemos lições mais avançadas ou situações melhoradas, termos nossas próprias duras experiências aliviadas, pois o amor cobre uma multidão de pecados. Emir Pedro 4:8. Pensemos ainda naquela passagem de Jesus que diz: quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, adoeci e me visitastes, estava na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos, quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos visitar-te? E responder-lhes-á o rei: em verdade vos digo que, sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Mateus 25, 31 a 25 e 40. Será que este que bateu à nossa porta de alguma forma, com fome ou com alguma outra dificuldade, não é um enviado de Deus para verificar se nós merecemos estar à direita? Pode ser. E nós estamos aproveitando a oportunidade de mostrar a que viemos. Fica a pergunta: a terceira alternativa para olharmos como oportunidade. Nós próprios pedimos ajuda a Deus. Pedimos um socorro a Deus. Mas antes de nos socorrer, ele pode querer verificar se nós merecemos e faz um teste ao mandar alguém para que nós o socorramos por nosso turno, para então proceder o envio do socorro que solicitamos. Nesse sentido, lembremos a seguinte passagem contada por Jesus. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos, e tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentado que lhe devia 10.000 talentos.
Mas não tendo ele com que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos, ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que tinha, e que se pagasse a dívida. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. O senhor daquele servo, pois, movido de compaixão, soltou-o e perdoou-lhe do pior a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe se devia 100 denários, e segurando-o, o sufocava, dizendo: Paga o que me deves. Então o seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe, dizendo: Tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, contristaram-se grandemente, e foram revelar tudo isso ao seu senhor. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Mateus 18:23 a 18:34. Será que ele não está fazendo um teste conosco, verificando se correspondemos às suas vistas? Bom, ficam aí estas reflexões. Quando digo que alguém bate à nossa porta, estou a referir-me, em primeiro lugar, à porta do coração, como um enviado de Deus para que atendamos em seu nome. É sempre um benefício para nós mesmos. Reforçando, é oportunidade para nós mesmos. Continuando com mais alguns trechos da história de Catarina. Ela saiu da casa do motorista de táxi. A nossa personagem, pagou a pensão e pela manhã cedinho, manhã fria com vento, foi à procura de emprego. Na rua, ela resolve entabular uma conversa com Deus e diz, fechando os olhos, relata o sacerdote, em Apresento-lhes a baronesa: Meu Deus, perdoai-me aquele pensamento de desespero ao lado do rio. Eu não duvido mais. Ajudai-me a arrumar emprego. E nós, quando temos dificuldades, pedimos ajuda a Deus, ou ficamos lamuriando, reclamando, dizendo que Deus não é justo, que não merecíamos tal situação, e uma série de impropérios que às vezes nos propomos a descarregar. Não, diante da dificuldade, temos que pedir ajuda ao nosso Pai, na medida das nossas necessidades, e Ele vai nos atender, mas vai nos atender de acordo com a nossa necessidade de aprendizado, porque as dificuldades normalmente são convites ao aprendizado, à mudança de rumo, à mudança de atitude. Enquanto nós não fizermos isso, a dificuldade pode ter que continuar, mas ainda assim devemos pedir ajuda ao nosso Pai e Ele proverá, no mínimo, a força necessária para enfrentarmos a ou as dificuldades. Assim sendo, após ela orar, veio a resposta. Você perguntaria a resposta de quem? De Deus? Sim, a resposta de Deus. Um vento forte, que varria as ruas, lançou-lhe um pedaço de jornal contra o rosto. Ela pegou aquele pedaço de papel, olhou, era uma folha com anúncio de emprego para empregada doméstica. Ela não teve dúvida, fez uma linda reflexão dizendo: era a primeira vez que a resposta a uma oração, em vez de vir do céu, viera do chão, trazida pelo vento num pedaço sujo de jornal. Pois é, Deus é assim. Ele manda motorista de táxi atrás de uma jovem desesperada, fala na voz dos ventos e responde até pelo jornal. E lá foi ela à procura do emprego. Mas aí eu faço de novo a pergunta: e nós? Se tivéssemos nessa situação, na situação até desesperadora, pedimos ajuda a Deus e vem do chão da rua um pedaço de papel no nosso rosto, o que a gente faria? Normalmente, pegaríamos o papel, amassaríamos, jogaríamos fora e diríamos ainda que não basta o azar em que estamos, nos vem o lixo no rosto. Muitas vezes nós pedimos ajuda a Deus e não fazemos ouvidos para ouvir a resposta divina. É preciso ouvir, é preciso fazer silêncio interior no mínimo e fazer a nossa parte também, ir atrás.
Se você pede emprego a Deus, vai à procura de emprego, para que Ele te ajude a achar emprego, você tem que procurar. Ah, não peço ajuda a Deus. Se Ele vai arrumar emprego, que o faça, Ele é todo-poderoso. Ficamos em casa sentados esperando que Deus apareça com a voz estrondosa e diga: meu filho vai lá em tal lugar, na farmácia tal, lá tem vaga e eu já reservei para você. Não é assim. Nós precisamos fazer a nossa parte. Deus vai nos atender através da inspiração, da intuição dos outros, das pessoas, mas é preciso que façamos a nossa parte. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Lucas 11:9. Então, ela conseguiu um emprego como doméstica numa casa, mas o emprego não durou 3 meses, porque alguém na casa apaixonara-se por ela. Ela não relata quem na obra do sacerdote Heber Salvador de Lima, e nem importa. Eu não sei se a pessoa aí era casada ou não, mas ela era casada. E para não perturbar sua própria consciência e a consciência de terceiros, ela saiu do emprego, mas logo em seguida arrumou um emprego num quiosque dentro de uma grande loja. Era de venda de perfumes. E aí ela passou a trabalhar como balconista na venda de perfumes e passou a ganhar $100 por semana. Aumentou um pouquinho de 50 para 100 o salário dela. Aqui eu faço uma sugestão a quem tem loja, comércio que precisa aumentar as vendas e para isso fica fazendo propaganda em televisão, propaganda em jornal, fazendo panfletagem. Não precisa fazer marketing desse tipo, basta contratar como balconista uma baronesa, tá certo? Com certeza suas vendas vão aumentar. Foi que aconteceu nesse quiosque de perfumes. Todo mundo queria conversar com Catarina, pois tratava-se de uma baronesa legítima. Nessa situação, apareceu uma oportunidade para dar uma virada na sua vida. Uma senhora da alta sociedade, descobrindo que ela era uma baronesa, convidou-a para fazer palestras pelos Estados Unidos. Ela disse que se fosse para fazer palestras contando dos horrores do comunismo, os quais havia presenciado em meu país, ria. E a senhora aceitou e ofereceu $200 por semana. Melhorou bastante. Assim ela saiu pelos Estados Unidos a fazer palestras. As pessoas foram gostando, aumentando a plateia e o cachê foi aumentando também. Acaba ficando rica. Já estamos em 1928, 10 anos depois, ela estava rica, milionária, vivendo muito bem. Então eu fico perguntando, nessas alturas da história, e Deus? Como é que fica Deus nessa história? Num outro momento, quando nós temos dificuldades, pedimos socorro ao Pai, a todos os santos das nossas crenças. Fazemos preces de todo jeito, até plantando bananeira. Mas quando a coisa está boa, que está tudo bem, tranquilo e sereno, que a vida está uma maravilha, a vida mansa, sem dificuldades, normalmente nós esquecemos de Deus. No mínimo para agradecer, deveríamos lembrar de Deus diariamente. Catarina passou a refletir, rica, com um filho já grandinho, sem as dificuldades de outrora. Então ela pensou, não foi para isto que Deus me salvou. Ela tinha consciência de que o motorista de táxi, aquele jornal, aquele evento, tudo tinha sido uma obra divina para tirá-la do desespero e da situação que ela estava. Tinha consciência que o Cristo, que Deus, a tinham salvo e tomou uma decisão: colocar seus recursos financeiros para construir uma instituição que pudesse ajudar pessoas, uma instituição de caridade que, além de socorrer as pessoas em dificuldades, sem humilhá-las, sem maltratá-las, também levasse a mensagem do Cristo a elas. Creio que naquela época, já morando no Canadá de volta, não sei se lá precisava, eu nunca pesquisei sobre isto, se precisava autorização dos religiosos, do clero, para que ela colocasse uma instituição de caridade, eu não sei. Mas eu sei que ela consultou 99 religiosos, pois conta-nos o sacerdote em sua obra, e todos eles disseram que ela fosse cuidar do seu filho e passasse a grana.
para que eles fizessem a caridade por ela, como a dizer: põe o dinheiro no nosso bolso e nós faremos a caridade por você. Isso foi naquela época. Hoje a gente não vê mais esse tipo de coisa por parte dos religiosos, querendo o máximo de recursos possíveis. Em nome de Deus, em nome de Jesus, a gente não vê mais isso. Mas eu não sei porque esse número parece até estranho. Seria cabalístico? Então, ela procura o centésimo, o bispo de Toronto, e este conversou com ela e disse que reservasse um pouco dos valores para educação e cuidados para com seu filho, e perguntou ao filho, essa época com 9 anos, se ele sabia o que sua mãe estava querendo fazer, ao que ele respondeu que sabia, que ela estava querendo virar santa. O bispo autorizou e ela criou uma instituição de caridade. E nós nos perguntamos, para que Deus nos oferta tantos recursos? E aqui não estou falando apenas de recursos financeiros, mas de todos os talentos que Ele nos provê, como as mãos, os ombros, a inteligência, a fala e tantos outros, que Deus espera que façamos diante das facilidades e até mesmo das dificuldades inerentes a todos neste mundo de provas e expiações. Essa pergunta deve ser feita diariamente para que possamos ir equacionando o que devemos fazer e o que o Criador espera de nós. Catarina fez essa pergunta, e o resultado foi que ela criou as Casas da Amizade, que foram se espalhando por vários lugares, pequenas instituições, sendo que a primeira foi fundada em 15 de outubro de 1930. Conforme seu propósito, apoiavam as pessoas, davam socorro e principalmente o socorro para a alma, através do Evangelho de Jesus. Mais tarde ela ganhou, em Combermere, no Canadá, um pedaço de uma ilha onde ela estabeleceu a sede maior da sua instituição, da sua rede de instituições, e chamou de Madonna House, em uma tradução livre Casa de Nossa Senhora, já que era devota de Nossa Senhora. Algo interessante aconteceu. Os proprietários do restante da ilha, percebendo a beleza da obra, doaram para ela o restante da ilha e assim ela construiu uma grande sede para uma grande instituição. E daí, tiramos dessa situação algumas lições do que se pregava e se fazia lá. Heber Salvador de Lima, o sacerdote, esteve visitando Madonna House e, a partir da conversa com a baronesa, com a ex-baronesa nessas alturas, Catarina de Hook, ele escreveu o livro Apresento-lhes a Baronesa, pois ficou encantado com a obra e a beleza do auxílio ali prestado, muito em conformidade com a forma que Jesus propõe, com amor, com dedicação e com orientação. Histórias maravilhosas são descritas pelo autor, relatando o que ali desenrolava-se. Se tiver a oportunidade de achar este livro e ler, você vai enriquecer-se muito com seu conteúdo, mas aviso que é difícil de encontrar, pois está esgotado. Talvez encontre livrarias de livros usados. Entre todas as histórias de lá, com as suas lições, eu separei uma para nossas reflexões. O sacerdote andando pela ilha, por Madonna House, parou para conversar com Carlos e ouvir a história dele. Carlos estava pintando umas madeiras para mais uma construção. Lá se constrói muito com madeiras. Estava pintando algumas madeiras para uma nova construção em Madonna House, e Carlos relatou que ele era um médico argentino que, ao ver as doenças, as dificuldades, o sofrimento humano na sua profissão, ele começou a ficar meio perturbado e resolveu procurar Madonna House e fazer alguma coisa diferente lá, e aprender um pouco, fortalecer-se diante de uma obra de caridade, principalmente das histórias de vida que lá encontrou e das orientações para a alma que eram apresentadas. Ele estava pintando madeiras, um médico pintando madeiras. Olha aí que maravilha! Mas Carlos diz ao sacerdote: Deus quis que eu viesse aqui para curar a mim mesmo antes de sair pela vida querendo curar os outros. Procurarei não me esquecer de que eu sou o terceiro. O sacerdote pergunta a Carlos:
o significado da colocação de ser o terceiro, e Carlos disse ao sacerdote: ande um pouco mais pela nossa ilha, pela nossa instituição, e você mesmo vai descobrir o que é ser o terceiro. E Heber fez isso, saiu pela ilha e foi ouvindo histórias, conhecendo histórias maravilhosas. E aí ele percebeu o que se pregava naquela instituição. Pregava-se que na vida, em primeiro lugar, Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Quando não temos Deus em primeiro lugar, as coisas não andam como devem andar. Nos perturbamos, nos perdemos, no mínimo caímos em angústias diante das dificuldades, gerando tormentos, depressões, entre outros distúrbios. E em segundo lugar está o próximo. É o que se pregava lá. Portanto, eu sou o terceiro. Ser o terceiro está diante da proposta de vida, trazida por Jesus, quando nos propõe amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos. Mas quando eu coloco a mim em primeiro lugar, o próximo em segundo e Deus em terceiro, ou às vezes Deus em segundo e o próximo em terceiro, eu estou indo na contramão do que Jesus propõe. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar em minha vida, o próximo em segundo e eu sendo o terceiro, eu estou limpando de mim o egoísmo e orgulho. E ao fazer isso, eu desobstruo o meu interior, e ao desobstruir o amor de Deus, flui através de mim e faz bem a mim, ao próximo e ao mundo. E nós, como é que agimos? Deus em primeiro lugar? Normalmente, quando as coisas estão apertadas, nós pedimos socorro a Deus e depois esquecemos dele. E o próximo? Como é que nós nos colocamos diante do próximo? Normalmente nós nos colocamos em primeiro lugar. O próximo, se sobra alguma coisa, algum tempo, alguma disposição, e Deus, deixamos para lá, de reserva, no banco de reserva. Quando aparecer alguma dificuldade, pedimos socorro. Temos de colocar à frente de tudo Deus e estaremos caminhando com Jesus. Assim, tiramos algumas outras lições nessa mesma direção de colocar Deus em primeiro lugar, a importância de Deus em nossas vidas. E aí lembro, em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec coloca uma lição interessante. Antes de travarmos qualquer discussão espírita, diz: codificador, importa indaguemos ao nosso interlocutor, em primeiro lugar, credes em Deus? Para não chocarmos preconceitos respeitáveis, ir além na discussão seria como querer demonstrar as propriedades da luz a um cego. Porque o primeiro passo é esse. Sem esse passo, sem Deus somos nada. Sem esse passo, sem Deus, o que somos? Destinados ao túmulo, com Deus somos seus filhos. Com Deus somos espíritos. Com Deus somos espíritos imortais. E temos um destino a atingir, conquistar a perfeição. Temos conquistas a fazer. Temos futuro. Sem Deus não temos futuro, não temos nada. Temos que colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Como é que estamos fazendo? O resto vem por acréscimo. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Nessa direção temos também no livro que citei, de Adilton Pugliese, O Espírito Azul, conforme referenciei de início. Foi nesse livro que eu comecei a conhecer a história da baronesa. Vamos prestigiar um pouquinho a beleza dessa obra. E diz Adilton Pugliese assim: antes de crermos que temos uma alma, antes de crermos na sobrevivência da alma após a morte, é indispensável que acreditemos na existência de Deus, porque sem Deus não existe alma. E sem alma não existe nada depois da morte. É óbvio, o raciocínio de Adilton Pugliese é evidente. É uma síntese a refletirmos. Não dá para pensar que temos uma alma, ou que somos uma alma. Não dá para pensar que somos espíritos imortais sem a existência do Criador. Vamos uma lição de Allan Kardec. Em O Livro dos Espíritos, ele formula a pergunta número 1. Que é Deus? E os imortais respondem: Deus é a inteligência suprema
e causa primária de todas as coisas. Trata-se da primeira pergunta do Livro dos Espíritos. E isso mostra o quanto o Criador percebeu a necessidade de Deus. Antes de tudo, temos que começar por Deus, fazer isso e buscar compreender o Criador. A doutrina espírita é muito rica em nos apresentar Deus. Na sua primeira parte de O Livro dos Espíritos, em O Livro dos Médiuns, todo esse livro é uma apresentação de Deus pela reflexão sobre a obra divina. Isso como destaque na obra de Kardec, pois, em verdade, toda a codificação nos fala de Deus. Em verdade, tudo no universo nos fala de Deus. Temos também Leon Denis no livro Grande Enigma, e tantos materiais nos apresentando o Criador de variada forma, para que encontremos Deus e fortaleçamo-nos. Encontrar Deus é nos abastecer da energia que deve nos mover na direção do nosso futuro, da nossa felicidade, da perfeição. Que energia é essa? A energia da fé. Como é que anda a nossa fé? Jesus propõe que se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, moveremos montanhas. Mateus 17 e 20. Poderíamos ficar imaginando, nossa, quando o brasileiro tiver muita fé, mas muita fé, poderá trazer uma montanha mais alta com neve para que tenhamos onde esquiar, trazer o Aconcagua para o Brasil ou o Everest. Será que era desse tipo de montanha que Jesus estaria falando? De uma montanha física? Não. Jesus estava falando metaforicamente. Poderemos mover as montanhas das nossas imperfeições, das nossas mazelas. São as nossas imperfeições, produzidas pela nossa ignorância da verdade que liberta, que nos colocam nas condições de dificuldades que enfrentamos, porque produzimos obras inapropriadas e a cada um segundo suas obras. Mateus 16 e 27. Portanto, é indispensável que nos abasteçamos da fé e, a partir da energia da fé, apoiados nela, busquemos saber para onde avançar, qual é o nosso destino, para onde temos que caminhar. E assim podemos escolher um caminho apropriado. Uma outra lição, que já citamos ela um pouquinho, mas que vale a pena repetir, Jesus nos propõe amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos. Aí está todo o Evangelho de Jesus resumido, toda a finalidade do Evangelho. O Evangelho de Jesus resume-se na lei do amor. Portanto, a lei do amor proposta por Jesus resume-se nesta direção: Deus, o próximo e nós. Não é à toa que na obra Momentos de Saúde, do médium Divaldo Pereira Franco, ditada pelo espírito Joana de Angelis, a autora espiritual, vai nos dizer que nessa diretriz de aspecto tríplice, Deus, o próximo e eu estão representadas todas as realizações humanas, suas ambições e metas. O que ela está querendo dizer com isso? Que aí deve estar o nosso foco. Amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Para amar é preciso que deixemos o amor de Deus fluir sobre nós e, através de nós, direcione-se ao próximo por nossas obras, pois encontramos que Deus é amor. Eis João 4:8. E o amor de Deus derrama-se sobre nós. Paulo, Romanos 5:5. Assim, nós estamos mergulhados no amor de Deus. Mas por que não vivemos melhor com este amor de Deus? Porque o canal está obstruído por nossas imperfeições. Nos amarmos não é amar no sentido de auto-amor, de forma narcisista. Nos amar é desobstruir e permitir que o amor de Deus flua através de nós. É travarmos uma luta contra nossas imperfeições e, à medida em que vamos nos melhorando, o amor divino vai penetrando e transformando-se em ações no bem, para nós próprios e para o mundo à nossa volta. Portanto, o nosso foco deve estar nesse tríplice aspecto, como diz Joana de Angelis, Deus, o próximo e eu. As nossas vidas devem estar aí e o resto acontece. Assim sendo, rapidamente chegamos ao termo da nossa reflexão. É o fim. É o fim da nossa história. Terminou. E eu pergunto, será que terminou? Termina mesmo? Será que tem fim? Será que as nossas histórias têm fim?
A minha reflexão aqui tem fim, mas as nossas histórias de vida têm fim? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Não tenho dúvida disso. A história não termina. A história da baronesa, eu não sei. Aonde ela anda? Final da década de 70, ela veio desencarnar. Como nós espíritas dizemos, sobre a ocorrência da morte do corpo físico, pois o espírito sai da carne. Não sei onde ela anda. Se ela está no plano espiritual ainda, colhendo os frutos do trabalho maravilhoso que aqui fizeram, ou se já reencarnou para uma nova missão. Esses espíritos especiais não têm muito sossego, trabalham bastante na obra divina. Então talvez ela tenha reencarnado, esteja aí para fazer, ou preparando, ou já fazendo alguma grande nova história. Eu não sei, mas ela leva com ela como referência para a sua vida, principalmente naquele momento em que Jesus perguntou o que fizesse em meu nome. E ela fez um grande trabalho. Mas a história não termina aqui. Aqui ela apenas muda de nome. Eu apresentei aqui uma história intitulada Deus e a Baronesa. Um grande exemplo de vida. Mas tem outras histórias, não tem? De que outras histórias estamos falando? Que título daríamos a outras histórias? Aqui foi Deus e a Baronesa. Eu diria, tem tantas histórias, Deus e cada um de nós. Deus e cada um de nós é uma bela história de amor, sendo escrita no livro da eternidade. O problema é que muitas vezes nós não levamos a sério. O problema é que muitas vezes a energia da nossa fé é pequena e não nos conduz na direção ou muito lentamente. Mas cada um de nós está escrevendo uma bela história de amor com o Pai. Deus e a Baronesa ficou aqui um belo exemplo, apenas um breve relato, acompanhado de reflexões fundamentadas no amor. Cada um de nós devemos construir o nosso exemplo de vida. Estamos construindo a nossa história com Deus. Acreditemos nele ou não, porque a verdade não depende de quem acredita. E sim, a verdade é sempre a verdade. Então, temos que ir atrás da verdade, a verdade que nos libertará. Como é que anda a nossa história com Deus? Como é que anda a nossa relação com Ele? Como é que estão os capítulos dessa história nas nossas vidas? Todos nós estamos escrevendo uma bela história com Deus. Chegamos ao fim da nossa reflexão, mas não ao fim da jornada. Que este vídeo tenha sido mais do que inspiração, que tenha sido sopro, que suas palavras tenham aquecido algo em você que talvez estivesse adormecido. A coragem, a compaixão, a fé. Conhecemos uma jovem baronesa que, em meio a guerras, fugas e fome, encontrou sentido na entrega, transformou dor em missão, vulnerabilidade em força, gratidão em serviço. Cada detalhe foi uma camada de revelação. Lembrando que a espiritualidade verdadeira não está no extraordinário, mas no cotidiano vivido com presença e fé. Agora, feche os olhos por um instante, respire fundo e pergunte: o que posso fazer hoje para que o amor de Deus encontre passagem por mim? Seja essa passagem, seja esse caminho, seja da história viva de Deus. E você? Durante esse vídeo você acompanhou a história de Catarina. Agora é hora de voltar-se para a sua própria história. Reserve um momento tranquilo. Pegue papel e caneta e responda: qual momento da minha vida senti que Deus me salvou? O que tenho feito com essa nova chance que recebi? Quem foi o motorista de táxi enviado à minha vida? Qual é a minha missão? Se minha vida fosse um capítulo deste livro, como ele se chamaria? Agora vamos transformar a escuta em caminho espiritual. Segue a seguir algumas recomendações práticas. 1. Ações concretas de amor ao próximo. Pratique ao menos um gesto anônimo de ajuda por semana. Quando alguém bater à sua porta, literal ou simbolicamente, receba com escuta, não com julgamento. Transforme uma conquista pessoal recente em serviço para alguém. 2. Práticas de interiorização. Crie um espaço de silêncio diário de 10 minutos com a pergunta: como posso ser canal do amor de Deus hoje? Mantenha um diário de sinais.
Anote pequenos acontecimentos que pareçam respostas divinas. Escreva cartas para si mesmo como orações íntimas. 3. Práticas de autotransformação. Liste atitudes ou padrões que obstruem sua conexão com o divino. Trabalhe um por vez. Coloque-se como o terceiro em situações práticas. Primeiro Deus, depois o outro, então você. Quando sentir raiva, medo ou egoísmo, repita: eu limpo meu canal. Deixo o amor fluir. Finalize escrevendo uma frase que represente seu compromisso com Deus e com o amor verdadeiro.